Olá pessoal, meu nome é João Guilherme Ferreira, faço parte do setor de TI da Coordenadoria de Defesa da Saúde Pública. Hoje eu estou aqui para apresentar para vocês as extensões que foram desenvolvidas para auxiliar no processo e no fluxo de trabalho da coordenadoria. Agora eu estou apresentando para vocês a extensão que foi feita para os triadores, para auxiliar no fluxo de trabalho deles, seja desde o processo de dar ciência nos processos até auxiliar na abertura de processos duplicados. Aqui na minha tela eu estou com a extensão aqui dentro do Google já. Esse link será disponibilizado para vocês, ou os próprios triadores irão passar para os seus auxiliares, estará também dentro do site da coordenadoria, tá bom? O primeiro passo aqui é a gente instalar a extensão. Eu estou no Google aqui. A gente vai entrar no link que vai ser disponibilizado, vai clicar em usar e adicionar extensão. Após isso, já vai aparecer aqui no canto. Se a gente vem aqui em gerenciar extensões, já vai aparecer aqui, ó, automação triagem CDSP. Perfeito. Instalado, essa aqui é a página do SPA. Nesse caso aqui a gente vai clicar em atualizar aqui a página, porque a gente acabou de instalar a extensão. Ela já está aparecendo aqui no canto. Se a gente clicar aqui em cima dela, ela vai abrir. E essa aqui é a tela inicial da nossa extensão. Aqui é muito importante que tem vários campos e eu vou explicar cada um deles para vocês. O primeiro campo, que é o campo de filtrar data, é a data que a gente vai filtrar para fazer todas essas ações aqui. Dar ciência, abrir abas, abrir os processos duplicados, fazer o relatório. E essa data ela é baseada em qual coluna? Ela é baseada na coluna de data de distribuição. Aqui, data da distribuição. Essa coluna aqui, então, por exemplo, se eu selecionar aqui e colocar o dia 24, o script ele só vai fazer uma ação para esse processo aqui do dia 24, certo? Nesse caso aqui, após eu selecionar a data, eu preciso clicar aqui nessa caixinha aqui e filtrar data. Se eu não fizer essa ação, se eu não clicar nessa caixinha, não vai aplicar o filtro nem nada. Então você vai escrever aqui, você vai colocar a data, porém se você não marcar, não vai adiantar de nada. Colocou aqui, filtrou a data, vamos supor que ó, eu vou deixar zerado aqui para vocês verem que em tese é para o script abrir todos os processos, porém pelo que eu estou vendo aqui, eu só tenho esse processo aqui do dia 24, ou se tem mais algum, enfim. Para testar, eu vou clicar aqui em abrir abas. Aproveitando como que funciona abrir esse botão de abrir abas. Ele vai abrir todas as abas que são necessárias para triar aquele processo. Ou seja, ele vai abrir a pendência e vai abrir os expedientes daquela pendência. Nessa sequência sempre. Vai abrir a pendência e depois os expedientes. Se abrir uma pendência, essa pendência não tem nenhum expediente, ele vai passar para a próxima pendência do próximo processo e pronto. Então vamos lá. Eu vou colocar, na verdade, uma quantidade mínima aqui e vou clicar em abrir abas. Você vê que o Google ele vai bloquear aqui muito provavelmente. Ó, ele está aplicando aqui. Aqui tem um sistema de log dentro da extensão e esse sistema de log vai mostrar todas as ações que esse script irá fazer. Nesse caso aqui eu pedi para ele abrir as abas, ele abriu todas as abas aqui, deu o limite atingido dos processos. E agora vamos verificar aqui como que abriu. Aqui nesse caso a gente pode ver que ele abre a pendência. No caso aqui a gente vamos ver aqui pelo número do processo, ó. Número do processo. Se a gente vir aqui no processo, no expediente que foi aberto e pesquisar, vou pesquisar aqui. Ó, 1001.118. Se a gente vir aqui, 1001.118.86.2026. Esse mesmo. Então, beleza. Você vê que ele sempre vai abrir nessa ordem. Pendência, expediente. Pendência, expediente. Pendência, expediente. E pronto. Nesse caso aqui, ó, deixa eu só voltar essas duas abas aqui que foram abertas. Você vê que ele não tem nenhum expediente, mesmo assim ele foi aberto. Essa aqui é a mesma coisa. Não tem nenhum expediente, mas foi aberto a pendência. Além disso, deixa eu só a gente
abriu processo somente do dia 24 e para provar que abriu somente processos do dia 24 a partir do filtro aplicado, tá aqui, ó, data da distribuição. Deixa eu voltar mais alguns aqui, ó. Data da distribuição, somente o dia 24. Então, beleza. Voltando aqui, além disso, do filtro de data aqui, a gente tem os filtros de origem. A partir do momento que a gente clica aqui em um filtro de origem, ó, ele aparece aqui os filtros ativos. Qualquer ação que eu fizer aqui, essa ação só vai se aplicar a processos do primeiro grau. Vamos supor que eu filtre a data também. Então, eu vou clicar aqui em filtrar data, ele vai aplicar as ações para os processos que foram distribuídos no dia 24 e que são do primeiro grau. Se eu desmarcar aqui, ele só vai abrir processos do primeiro grau. Então, eu vou clicar aqui em 2, eu vou filtrar aqui a quantidade de processos que eu quero abrir e vou clicar aqui em abrir abas. Ele abriu aqui para mim 2 processos. Vamos ver se é do primeiro grau? Justiça, primeiro grau. Se a gente vier aqui, Justiça, primeiro grau. Então ele tem essa opção de filtro também. Se eu fizer aqui com processos do segundo grau, a mesma coisa. Ó, nesse caso aqui, ó, a gente pode ver que ele abriu um processo, mas esse processo ele tem 4 expedientes na mesma pendência. Ele vai abrir os 4 expedientes, só depois irá partir para a pendência do outro processo. A gente consegue confirmar isso aqui, ó. 4 pendências ele abriu na sequência. As 4 pendências que tem nesse processo. Vamos confirmar aqui, ó. Tribunal de Justiça, segundo grau. Tribunal de Justiça, segundo grau. Beleza? E aqui, esse outro filtro aqui é para abrir somente os processos que constam em nome da Sejusc, que é a mesma coisa do primeiro e segundo grau, porém, em vez de filtrar por isso, a gente vai filtrar por Sejusc. Basicamente isso. Filtro de prazo, como que funciona isso? É a partir dessa coluna aqui de prazo. A partir dessa coluna aqui. Então aqui a gente consegue filtrar somente prazos em azul, amarelo, vermelho. No caso aqui eu vou filtrar somente vermelho, vamos ver aqui o que ele vai dar de resultado pra gente, se vai dar tudo certo. Aqui a gente consegue ver. Foi aberto somente processos que estão em vermelho do nosso sistema SPA. Certo. Parte de filtro, tudo certo. Agora a gente vem aqui, a gente parte para os botões. O botão de dar ciência é bem autoexplicativo, acredito que todo mundo já esteja usando. Já sabe como funciona. Vai dar ciência nos processos, logicamente, sem muito segredo mesmo. Eu posso selecionar a quantidade que eu quero dar ciência ou não. Os filtros também se aplicam a essa ação de dar ciência. Se eu selecionar um filtro de prazo aqui, por exemplo, colocar somente vermelho e pedir para ele dar ciência, ele vai dar ciência somente nos processos que estão com prazo em vermelho aqui dentro do SPA, certo? Não tem muito segredo. Atualizar lista. Como que é esse botão de atualizar lista? Dentro do SPA, quando a gente dá ciência a um processo, a gente sabe que a gente precisa vir aqui, clicar nesse botão aqui de recarregar a página. E a gente sabe que esse botão, quando a gente recarrega a página do SPA, demora um monte, o sistema trava, porque a gente sabe que o SPA tem diversos problemas com essa questão de travar, às vezes cair. Então esse botão de atualizar lista, ele vai fazer essa atualização na lista. Vamos supor que você deu ciência em todos os processos. Em vez de você precisar ir lá, clicar em recarregar a página, clicar no F5 ali, você vem aqui no script e clica em atualizar lista. Você vê que ele já atualiza essa lista interna aqui do SPA de processos. Então vamos supor que nesse meio tempo você fez um processo e não quer mais que ele apareça nessa lista sua, nessa tabela aqui do SPA, você vem aqui e clica em atualizar lista, que ele já vai atualizar e esse processo não irá mais aparecer ali. Tá? Abrir abas foi essa ação que eu demonstrei para vocês. Tá? Abrir duplicados é quase a mesma coisa que abrir as abas, porém somente de processos que estão duplicados na caixa. Como que isso funciona? Primeiramente, a gente precisa vir aqui e clicar em filtrar por número do processo. É muito importante clicar ali, porque se a gente não fizer isso, a extensão não consegue identificar o que realmente está duplicado e o que não está. Por quê? A diferenciação dele não é só pelo número do processo, mas também por esse número que está aqui.
Então vamos supor, ó, a gente tem aqui esse processo aqui que já está em duplicado. Eu vou pedir para ele abrir um processo somente, quantidade de um processo, ele vai abrir essas 4 pendências que estão aqui e essas 2 desse único processo. Então, se eu clicar aqui em abrir duplicadas, ele identificou outro, na verdade. Não foi nem esse, foi um outro. Então, ó, 3, 7, 5, 3, 18 é o mesmo processo. A gente consegue ver aqui se a gente clicar em copiar aqui, ó, achou também, é o mesmo processo. A gente consegue ver aqui que são, esses dois aqui no caso são expedientes diferentes, porém esses dois aqui são iguais, então a gente já consegue ver, a gente já consegue encerrar. Então é para isso que vai servir essa funcionalidade de abrir duplicados. E também é muito importante dizer que essa função ela tem uma outra função intrínseca ali. A partir do momento que o triador coloca uma etiqueta chamada duplicidade validada, o script ele irá ignorar. Então vamos supor que esse processo aqui, ó, esteja com a etiqueta, que no caso seria isso aqui, ó, duplicidade validada. A partir do momento que o processo tem essa etiqueta aqui, o script ignora. Então ele não irá abrir aquele processo, por mais que tenham mais de uma pendência dentro dele. Se um desses processos estiver com essa etiqueta aqui de duplicidade validada, ele não irá abrir, certo? Aqui o relatório de duplicados é muito parecido também, porém a gente vê visualmente o que está duplicado e o que não está. Se a gente clicar aqui, eu tirei o filtro, tá, de quantidade, então ele vai ler a caixa inteira. No caso aqui eu estou usando de exemplo da Janaína, ele vai ler a caixa inteira. Vamos esperar, ele vai gerar o relatório. Bom, pessoal, depois de esperar aqui, ele demora em torno ali de 1 minuto e 2 minutos para gerar esse relatório, porque ele vai ler a caixa inteira. O tempo depende do tamanho da sua caixa, tá? Ele gera esse relatório aqui pra gente dentro do SPA mesmo. Então aqui a gente consegue observar todos os processos que estão duplicados em aberto. Então, por exemplo, a gente consegue ver o número do processo aqui, o ID do expediente, o assunto que está dentro dessa pendência, o último andamento que foi, a data de distribuição, com quem que está o assessor, que no caso a gente não tem essa informação aqui, mas aqui é uma visão ali geral da caixa, né? No caso ele encontrou 9 duplicados, ele leu 19 pendências e leu 93 grupos, né? Nesse caso aqui, aqui a gente tem a opção de alguns botões aqui dentro do SPA. Se a gente clicar aqui em abrir, né, em somente um processo, se clicar aqui em abrir, ele vai abrir somente a pendência desse processo aqui e o expediente desse processo. No caso aqui, ó, se a gente confirmar, vou pegar aqui, ó, a gente consegue ver aqui a data de distribuição, procedimento 5 dias, o ID do expediente. Vamos procurar pelo ID do expediente lá. O ID do expediente. Então ele abriu a pendência desse processo aqui e o expediente dele. Agora, se a gente clicar em abrir grupo aqui, ele vai abrir todos esses processos que estão aqui na sequência que já é definida pelo script. Ele vai abrir a pendência e depois o expediente dessa pendência. A gente pode confirmar isso aqui dando uma olhada aqui, ó. Ele abre a pendência, expediente, pendência, expediente. E por aí vai. Basicamente esse relatório que a gente tem aqui, a gente consegue ver todos os processos que estão aqui, que estão duplicados dentro da caixa do triador. Após isso, a gente tem um botão de encerrar marcados, que não vai ser muito diferente do abrir duplicados com relação à etiqueta, tá? Esse encerrar marcados, o nome é bem intuitivo. A partir do momento que você colocou uma etiqueta de encerrar no processo, se você clicar em encerrar marcados, ele vai encerrar tudo que está com aquela etiqueta de encerrar. A etiqueta de encerrar que eu digo é isso aqui, encerrar, dessa forma aqui. Se o processo estiver com essa etiqueta e você clicar aqui, ele vai encerrar tudo que está com essa etiqueta. O encerrar fluxo, como que funciona? Vamos supor que você pediu para abrir 10 processos, que você pediu sem querer. Vamos colocar aqui, abrir abas.
Ó, o script, toda vez que você dá uma ação, ele vai voltar para a página inicial, tá? Então, às vezes, pode ser por isso que demore para fazer alguma ação ou algo do tipo, tá? Ó, ele começou, e se eu clicar em encerrar fluxo, o script ele vai parar. Você vê que ele abriu somente 3 processos e eu pedi para abrir 10. Só que eu cliquei em encerrar fluxo aqui, entendeu? Então ele já parou de abrir. Basicamente é isso. De uma forma bem resumida, esse é o script dos triadores e todas as suas funções. É um script para facilitar o fluxo de processo ali, de trabalho, de cliques ali que tinham que ter na página, que demandavam muito tempo, que poderiam ser facilmente automatizados ou por um script ou por um agente de inteligência artificial. E uma forma a curto prazo e queria ajudar bastante o setor foi essa que a gente encontrou, de desenvolver um script para facilitar esse processo. Eu peço que, caso tenham dúvidas, podem me chamar no WhatsApp, no meu número, ou irem na minha sala, a sala 709, no 7º andar. Podem ir lá tirar dúvidas, se tiverem alguma sugestão de implementação, podem me chamar também. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado.